Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversa Diária. Aqui é aquele bate-papo que você já conhece, leve, descontraído e com muita história boa para contar. Hoje quem divide o microfone comigo é Leonardo Colombo, nosso jornalista, repórter da Diário do Brasil TV. Léo, seja muito bem-vindo, né, a compartilhar aqui o microfone comigo. Eu que agradeço, Mara, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no nosso Conversa Diária. Excelente. Hoje nós temos um convidado aqui da área cultural, que é Sivaldo Camargo, que ele vai trazer muitas informações. Ele começou muito jovem, se encantou, né, por essa área cultural e agora ele é professor e também diretor artístico. Tem muita coisa boa para contar para a gente e ele é um bauruense. Sivaldo, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Eu costumo dizer que aqui realmente é um bate-papo entre amigos, então fique muito à vontade. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bacana. Então, assim, para entender um pouquinho, antes de entrar nessa questão do Sivaldo, né, de todo o seu histórico, que é Sivaldo para o mundo, né? Acho que a gente pode dizer assim já, com toda a sua arte. Quem é Sivaldo? Como que começou a sua história? Bom, a minha primeira relação com a arte foi por meio do Cineclube. O Cineclube de Bauru foi o primeiro contato. Por meio do movimento estudantil, existia dentro do movimento, o movimento cineclubista, então foi o primeiro contato. O meu primeiro contato com a dança, né, assim, eu tinha um amigo, né, e a irmã dele fazia balé. E na época veio o Balé Estágio para Bauru, isso em 78 ou 79, olha, já faz muito tempo isso. Né? O Balé Estágio de São Paulo hoje tem 50 anos, a companhia. E aí o pai dela falou, se você quiser assistir, seu irmão tem que ir junto. E aí ele falou, vamos juntos comigo para eu não ir sozinho? Aí a gente fica conversando, enquanto ela assiste o balé, eu ficar lá, né? Então eu fui para isso. Aí o Balé Estágio apresentou com a Arupe, que conta a história dos índios, né, do Xingu, né? E aí eu fiquei fascinado com aquilo me impactou, né, que assim eu não conseguia piscar, não ficar conversando com ele, eu não conseguia piscar. A partir desse momento é que foi assim que eu comecei a me interessar, a descobrir, foi vendo o teatro um pouquinho mais, até que eu peguei a mochila e fui para São Paulo, né? Fui descobrindo algumas coisas aqui, entrei no balé da Iola Guimarães, que funcionava no Luso, né? No balé Vitória Régia, também com a Dalva Correia, né? Grandes nomes bauruenses. Fui me situando, vendo, até que a mochila foi para as costas, e aí eu fui para São Paulo, e aí foi uma história de luta, de construção. Muito bom, muito bom. A gente tem muita pergunta aqui para, né, fazer. Leonardo, fica à vontade aí já para você começar também, entender um pouquinho desse universo do Sivaldo. Bom, como você falou agora no começo da primeira pergunta que a Mara fez, você já passou por palcos, hoje está na Companhia Estável de Dança. Como toda essa experiência acabou moldaram, né, a sua forma de trabalhar, seu lado profissional na dança, na arte, na cultura? Olha, começou quando no início existia muito preconceito em relação à dança, né, o homem dançando, né? Então até hoje existe, mas na época era muito enraizado essa questão do preconceito do homem na dança. Então foi o primeiro momento que você tem que superar, né? Senão você não consegue. Você tem que ter muito claro aquilo que você quer, né? Uma determinação, senão você, né, desiste, né? Mas foi sempre eu sempre falo para os alunos ou os atores que trabalharam comigo, eu tive vários grupos de teatro que eu dirigi também, né? Escrevi algumas peças, então eu sempre falo que é uma troca, sempre é uma troca. Então essa troca vai te alimentando, você está sempre aprendendo, né, com eles também. E você falou do preconceito, né, que esse preconceito ainda segue, né, na atualidade. Como que você analisa essa questão do homem na arte, na dança? Como que você analisa isso hoje? Sim, muita coisa mudou. Eu vejo, assim, como eu falei, a gente lá atrás levantou uma bandeira
né? É como você falar assim, existe um preconceito com uma mulher hoje? Existe. Mas se você pegar o trabalho, a luta das feministas na década de 60, 70, 80, foram muito intensos. Para hoje a coisa está como está. Então eu também vejo que a gente brigou muito, né, nessa década de 80, de 90, né, com a arte, com um fato para você ver como é que era. Eu fazia o cursinho, né? E aí mandaram um bilhetinho para o professor que na sala tinha um bailarino. Aí o professor pegou e começou a me imitar uma bailarina, fazer um trejeito, sabe assim? De forma irônica. De forma irônica, chocosa, sabe assim? Para te colocar para baixo mesmo. Exatamente. Então, olha como que eram as coisas. Em vez do professor, na época, que eu vejo que hoje aconteceria isso, fala, mas que bom que temos um bailarino na sala, né? Um futuro artista que pode ir para o mundo. Hoje, um professor talvez tivesse essa postura. Mas na época acontecia isso. Então essa evolução aconteceu, né? Em todas as áreas, né? E você também contribui na formação de muitos outros aqui em Bauru. Inclusive, tem profissionais hoje na área atuando do balé, inclusive, né? Conta pra gente como que é essa história, como que você se sente também de um apaixonado hoje formando pessoas. E a minha primeira formação foi com o teatro. A primeira formação não. Meus primeiros grupos de trabalho, eu comecei com o teatro. Quando eu voltei de São Paulo, eu criei um grupo de teatro popular aqui em Bauru, né? Então, tem algumas pessoas da periferia que queriam fazer teatro e não tinham oportunidade, e criamos um espetáculo. E a gente apresentava nas periferias da cidade, em salão de igreja, em praça. Fizemos isso durante 1 ano, 2 anos. Chamava Grupo de Teatro Popular Instrumento. Desse grupo, foi nesse tempo de 1 ano, foi feitas várias discussões, leituras de texto, né? E hoje todos eles, né, seguiram um caminho a partir disso. Um hoje é professor da Universidade de Cuiabá, doutor, outro entrou para a Unesp, depois logo em seguida. Então outro hoje é diretor de uma escola aqui em Bauru. Sabe, a partir disso, assim, mudou um pouco. Pode-se dizer que a arte, ela transforma, e o olhar de que a periferia não se interessa por esse tipo de cultura é errôneo. Errôneo, totalmente, né? E aí, depois, num segundo momento, eu criei o grupo Azeite de Mamona. Que seria? Azeite de Mamona. Um nome interessante. Foi assim, o Azeite de Mamona, eu fiquei com um musical que eu criei, Tropicália Bananas ao Vento, né? Eu escrevi, dirigi sobre o movimento tropicalista. Então eu fiquei acho que 8 anos com esse musical, várias montagens, né, com o grupo de teatro Azeite de Mamona. E desse resultado, desse grupo Azeite de Mamona, saiu muita gente, né? Que hoje começaram comigo e hoje o Alessandro e a Val hoje tem uma companhia de teatro, né, profissional. A Emilene está em Portugal com teatro também, né? A Catiane hoje está em Brasília, também tem um trabalho maravilhoso lá de teatro. Enfim, todos, a maioria, digo, a Camila Caparrós, né? Está aqui em Bauru hoje, mas que também se profissionalizou, né? Bastante. Todos seguiram um caminho, né? E depois foi a dança, né? Aí com a companhia estável de dança, né? Muita gente também foi para fora, né? Os meninos foram para o Canadá, para Vancouver, a Bel foi para a Alemanha, né? A Mariela está na Irlanda, né? Em Dublin, está hoje lá fazendo sucesso. E aqui as pessoas que ficaram conseguiram se profissionalizar, conseguiram, né, caminhar. Então transforma assim, né? Aproveitando esse gancho, né, que você trouxe aí de exemplos de sucesso, como que é acompanhar esse crescimento, né, desses artistas, desses bailarinos? Dá para dizer que você é um formador de gerações, por assim dizer?
Olha, eu vejo que é mais assim, eu sou um incentivador, né? Porque muito claro depende deles, né? É o esforço deles, o talento deles, né? A determinação que eles têm. Então a gente só fecha, fala assim, ó, vai por aqui, né? Cuidado com isso. Não sai correndo, dá 2 passos à frente, 1 passo atrás. Então a gente vai orientando, mas o talento, a determinação, o mérito é deles, né? De todos eles. Um exemplo mais, né, disso que eu estou falando é a Camila Maio, né? Que ela fazia aula comigo, tinha 9 anos de idade. E aí um dia o pai dela me perguntou, falou sobre o mercado no Brasil, como que era a formação de bailarino profissional. Eu falei, citei algumas escolas e citei o Bolshoi, né, de Joinville. Ela pequenininha, olhando para cima, escutando, chegou em casa e falou, pai, eu vou estudar nessa escola. Que escola? O Bolshoi, que o professor falou. Olha, que Não tirou mais da Fenomenal. cabeça, né? Aí ela prestou a audição, que é muito difícil de entrar no Bolshoi, né? Não passou, não desistiu. Aí um dia o pai dela comentou comigo. Falou, ela prestou, mas vai prestar de novo. Eu falei, peraí, Paulo, vamos fazer um trabalho com ela, de fora dos horários de aula, porque precisa de uma preparação especial, porque é difícil. Aí começamos um trabalho de sábado só com ela, das 9 ao meio-dia, 3 horas de aula, intenso. E aí ela passou, né, com 11 anos, se mudou para Joinville. E aí, em dezembro do ano passado, ela se formou. Se formou no dia 8 ou 10 de dezembro. No dia 26, ela já estava contratada para a companhia profissional do Bolshoi. Muito bom, né, Leonardo? Eu Né? também fico pensando Sim, sobre isso, porque, assim, além de tudo, não é uma questão somente de talento, como você traz aqui, Sim, mas é sim, muita sim. dedicação. Ela já sabia o que queria, precisou ali Determinação, do apoio da foco, família, né? Também. Exatamente. É o outro ponto Não. Você, como importante. professor, também, super importante, né? Então, assim. Não, e eu queria saber em que momento, assim, porque deve ter muitas meninas, muitos rapazes que vão lá por hobby, né, para praticar uma dança. Mas em que momento que você percebe que aquela pessoa é diferenciada, que aquela pessoa vai alcançar voos maiores? Entendi. Só as especiais da Sim, Camila, aí ela claro. entrou no dia 26 dessa companhia do Bolshoi, que foi uma coisa assim, né? Acho que vocês fizeram uma matéria, Sim. né, sobre Sim, sim, isso, foi estivemos muito lá. bacana. Aí em junho ou julho, o pai dela me manda uma mensagem que ela tinha pedido exoneração do Bolshoi. Eu falei, mas como? 6 meses, nem 4 meses, ela estava super bem. Ela passou numa companhia na Inglaterra. Uau! Uma companhia internacional e está lá até agora. Vejo postagens dela dançando naqueles teatros Fenomenal. gigantes, está lá e não volta mais. E ela é toda pequenininha, Pequenininha, delicadinha, mas de uma exatamente. personalidade, assim, incrível, né? E isso que você comentou, eu vejo assim, eu dei aula há muitos anos em academia. Então você tinha muita gente que ia para o hobby, muita gente que a mãe obrigava a menina a fazer balé porque era status, né? Sabe? Então, assim, você via que as pessoas não queriam estar ali, não gostavam daquilo, ou estava ali porque a outra amiga estava. Aí, a partir do momento dos anos 90, isso começou a mudar, né? Esse desejo de ser bailarina passou para a classe média, classe baixa. Então, o que as mães não tiveram oportunidade de ser bailarinas na época, porque era muito difícil, era um privilégio da elite, né? Até começo de 80, meio de 80, elas projetaram isso para as filhas, né? E para os filhos, né? De ser bailarina. Então, elas incentivam o esforço, às vezes, assim, tipo, de ter o passe para levar a filha no balé e voltar, dar 2 passos por dia, isso é contadinho, né? Você percebe que é um sacrifício, né? É diferente do motorista chegar, abrir a porta, a menina entra, faz balé, ele vai lá, pega e Acaba sendo também um investimento. investimento. Mas assim, aí eu vejo essas pessoas, né, em cima do que você falou, com muito mais garra. Elas veem isso como uma oportunidade de vida, uma mudança de vida. Ela está lá estudando, né, na escola, ela não consegue ver o que a matemática, a física, a química pode mudar a vida dela.
socialmente. Sivaldo, Aí ela vê o balé, ela fala, nossa, eu posso mudar de vida Com isso aqui. com a arte, Exato. não só o balé, mas com a Sim, música, com, né? Então eles abraçam isso com uma força, né? E que hoje tem bailarinos brasileiros que saíram da Rocinha, né? Do Rio Pequeno, lá de São Paulo, da favela, Paraisópolis, hoje tem uma companhia profissional de balé. A favela de Paraisópolis, eles viajam pela Europa, né? Então eles agarram isso com uma força, né? Que mudou totalmente né? é um agente de transformação mesmo, né? Sim, sim. Olha, nós vamos continuar conversando um pouco mais, só que nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta logo mais. E você também não saia daí que nós vamos continuar falando sobre arte com o Sivaldo Camargo. Até mais. Voltamos com conversa diária aqui no nosso bate-papo descontraído, com muita informação e entretenimento, inclusive para você. Ao meu lado está o Leonardo Colombo. Né, Leonardo, aqui a gente continua conversando com o Sivaldo, onde ele está trazendo muitas informações para a gente aqui Isso sobre a mesmo. cultura de Bauru e Bauru para o mundo. Inclusive, eu quero entender aí com a sua arte, que tipo de provocação que você procura fazer, né, até mesmo para jogar para a sociedade, para contribuir a esse pensamento crítico. Bom, então, principalmente o teatro, né, ele tem um poder de reflexão muito forte, sabe? Então, o que se busca é que você entre no espetáculo e saia de uma forma diferente, sabe? Que te leve a refletir, a pensar em algumas coisas que passou. Sobre a vida, sobre política, sobre a sociedade, sobre preconceito. Então, o bom teatro é aquele que você entra em teatro e sai de uma outra forma, né? Você nunca sai e entra do mesmo jeito, né? E a dança também às vezes consegue, né, esse objetivo, né, de emocionar, de se sensibilizar por uma coisa que você antes não via. Então acho que a arte é por aí. No primeiro bloco, a gente falou muito sobre a democratização da cultura. Você mesmo citou que o balé, por exemplo, era um pouco mais elitista e que com o tempo ele foi se popularizando. Como que você analisa hoje a cultura como um todo? Hoje ela está mais acessível? Tem coisas para melhorar? Como que você vê isso? Olha, tem muita coisa para ser feita, mas houve um avanço muito grande, sabe? Hoje, a grande maioria das cidades já possui uma Secretaria de Cultura, o que há 30 anos atrás sempre era ligado à Secretaria de Educação. Era um órgão que era ligado à educação. Hoje não, elas têm vida própria, Secretaria de Cultura, e a partir disso você tem já essa democratização, né? Você tem verbas estaduais, PROAC, você tem o Ministério da Cultura hoje com as leis de incentivo, né, que também começou a mudar um pouco, né, a realidade, né, das cidades. Então eu acho que está num caminho, mas tem muita coisa para ser feita. Sivaldo, Muita coisa eu até ainda. gostaria de perguntar também de um aluno seu em especial, o Marco. Você pode falar sobre ele para nós e como que começou essa história? O Marcos chegou na companhia de dança, né, e fez a audição, passou, né, só ele não tinha uma base técnica de balé clássico, ele veio do hip hop, né, do street. Aí entrou e, a princípio, no início, ele não queria ser bailarino. Ele estava ali porque existia uma bolsa de estudo, né, um passatempo. E com o tempo isso foi mudando, né, essa coisa da transformação. Aí chegou outubro, né, foi mais ou menos isso, ele chegou para mim e falou, eu quero ser bailarino. Porque até então ele não queria. Estava ali, mas não estava, faltava, né? Só para fazer um parênteses também para contextualizar, ele vem de um assentamento, correto? Sim, ele morava no acampamento, acampamento. do Sem Terra, né, ali perto do Meridota, ali para frente. Né? Certo. E aí, em outubro, ele chegou e falou, eu quero ser bailarino, né? Eu falei, Marcos, você perdeu muito tempo, então vamos fazer assim, a gente vai ter aulas fora do horário da companhia, de manhã, das 9 às 11, só com você, para você correr atrás. Tudo bem? Tudo bem. Aí ele vinha, esses dias de manhã, só com ele, fomos trabalhando, né? Mas, aí ele já voltava à tarde, ficava, e começou a mudar
o interesse, a percepção dele da dança começou a mudar, né? E em janeiro ele ganhou uma bolsa no curso de férias em Salto, do Faces Ocultas, que é um curso de férias muito conceituado que a gente sempre vai para lá. E aí, esse ano a companhia não foi. Eu fui dar aula nesse ano, fiquei 2, 3 dias lá e voltei, e ele ficou os 10 dias, né? Aí foi feita uma ajuda de custo para ele se manter lá esses 10 dias, o Arilton deu a bolsa, e no final do curso ele ganhou uma bolsa para o Canadá, para Vancouver. Ele foi selecionado no meio de, acho que 80, 100 pessoas, e ele foi escolhido para ir. Aí fizemos uma campanha aqui, né? Bem bacana, e conseguimos mandar ele para lá. Fenomenal. Né? E como que, assim, despertou esse interesse dele pela dança, chegou até você, por exemplo? Uma curiosidade também. É o que a gente estava falando. Às vezes você só cutuca, mas quem tem o talento, quem tem que despertar é eles, né? Do nada, ele chegou e falou, ó, eu quero ser bailarino. É importante quebrar esse preconceito, como a gente estava mencionando, que a cultura, né, esse tipo de cultura mais clássica, é para um determinado tipo de classe. Sim. Isso prova muito justamente dos exemplos que você vem trazendo aqui para nós. Sim, com certeza. E como despertar isso mais as pessoas? Por exemplo, hoje a gente tem uma geração que está muito ali no TikTok, nas redes sociais, presas naquela telinha do celular e não saem nem para fazer um exercício. Como que a gente pode trabalhar isso mais nas pessoas? Uma questão da arte com essa modernidade toda, com essa velocidade, é que ela não muda. Então, para formar um pianista profissional, você demorar 9 anos e não tem como você fazer isso em 2 anos. Falei, em 2 anos, hoje um pianista está pronto para fazer um concerto. Não está. Como um bailarino, né? Ele demora 9 anos para ter uma formação, né? O Bolshoi, os alunos entram com 11 e se formam com 18, 19 anos. Isso não vai mudar. Então, essa velocidade que eles querem, né? Que eles têm, a arte não tem. Não tem. Ela mantém possível. Você não vai aprender a pintar um quadro em 1 ano. Para você ser um artista que tem um conceito, que tem uma característica própria sua, você descobrir... Você demora anos, décadas para se achar e começar, né, a fazer. E hoje a velocidade é muito forte. E na arte, principalmente na dança, é muito difícil, que hoje elas pegam o celular, a internet, eles têm coisas acontecendo no mundo inteiro, eles têm acesso à informação do mundo inteiro da dança. Companhias, aula, espetáculo, tudo que está acontecendo. Então isso na cabeça deles, eles falam, eu quero ser isso. Mas peraí, para você ser isso, você tem que passar por isso. Sabe? Não é assim. Você não vai chegar lá em cima de uma hora para outra. Sim, eu falo muito para os bailarinos, falo, olha, para você poder se hospedar num hotel 5 estrelas com dança, você tem que dormir em alojamento primeiro. Senão você não vai chegar. Você tem que ir em alojamento, tem que dormir no chão, tem que comer marmitex. Tem todo um processo. Todo um processo. Para aí sim você vai chegar lá, você vai valorizar tudo isso que você tem lá. Então não sai daqui, chega de uma hora para outra, né? Sair daqui de Bauru e virar estrela numa companhia internacional do nada. E como você mesmo está mencionando, é um processo super importante também, né? Sim, justamente o que vai formar pessoas, amadurecimento, vai chegar lá, ou melhor dizendo, quando chega para você, aquele que chega já quer estar, né, como uma estrela, muitas vezes vai desistir no meio do caminho. Sim, na companhia em específico, eles chegam como alunos de balé. E aí a dificuldade é transformar ele em bailarinos profissionais. Então é uma questão de postura, ética, trabalho coletivo, que o bailarino tem que ter muito. Não é eu dançando no palco, eu faço parte de um coletivo e eu tenho que me inserir, né, naquele coletivo. Não é só uma formação de profissional, mas também uma formação de caráter, de visão de mundo, né? Sim, eu vou conviver em grupo, numa companhia. Eu sempre falo para eles também, entrar numa companhia profissional não é difícil. Não é fácil, mas também não é difícil. O difícil é você se manter numa companhia profissional. Dia a dia de trabalho, machucado, sabe, lesões.
aí você tá lá, o coreógrafo escolhe um e não escolhe o outro, você quer morrer. Se você não tiver uma preparação, né? Emocional, Emocional, muito, né? inclusive, né? Você, Aham. por que que escolheu ele e não escolheu eu, sabe? Então você tem que ter uma preparação muito forte. E é esse trabalho que a gente busca aqui na Companhia Estável de Dança. Muito Dar essa base para eles, né? Muito bom, O importantíssimo. interior de São Paulo, isso eu acompanho já há 45 anos de dança, né? Dando aula, né? Sempre teve talentos, sabe? Sempre teve bailarinas muito talentosas, gente muito boa. Sempre teve professoras também muito boas, né? Aqui nós tivemos, por exemplo, em Bauru, a dona Rutinham, que foi aluna da Aline Bernaca, de São Paulo, que é tivemos a Iola Guimarães, que também estudou, né, com a Mariola Neva, de São Paulo. Então, o interior sempre teve bons professores e tinha muitos alunos. Por que que eles não conseguiam entrar no mercado de trabalho? As bailarinas participarem de grandes companhias de São Paulo, do Rio, né? Demorei para entender isso. Quando eu fui para São Paulo, depois de um tempo, é que eu entendi. Vou citar um exemplo que não tem a ver com dança, mas para que quem estiver ouvindo vai entender o que eu estou falando. Se eu estudo xadrez 20 horas por semana e você estuda xadrez 2 horas por semana, se nós formos jogar, a minha possibilidade de ganhar é muito maior. Né? Sim. E é o que acontecia. Quem morava em São Paulo e Rio fazia 20 horas de aula toda semana. Quem morava no interior tinha a oportunidade de fazer 3 horas por semana. Então elas iam para lá competir e não conseguiam. Não é porque elas não tinham talento ou porque não tinham dedicação. Uma questão estrutural mesmo, né? Estrutural. E com as companhias estáveis, né, que foram criadas, isso começou a mudar. Porque a carga horária, por exemplo, da companhia de Bauru são 20 horas semanais. Elas fazem aula 4 horas por dia, de segunda a sexta. E aí você tem Taubaté, São José dos Campos, Jundiaí, várias cidades do interior que criaram esse sistema e estão dando resultado, sabe? Mudou. E para quem sonha com essa arte e quer ingressar nela, como que faz no caso, né? Procura por você, vai no Teatro Municipal, Sim. como que é esse acesso? Lá na Secretaria de Cultura, a gente tem a Divisão de Ensino às Artes, né? A DEA. E lá você tem cursos gratuitos, né? Música, teatro, circo, artes plásticas e dança, né? Balé, eu acho que a partir de, se eu não me engano, 9 anos, né? Ou 7 anos, a partir desse horário. As aulas são gratuitas e fica ali no Centro Cultural, onde funciona o Teatro Municipal, né? As inscrições acontecem em janeiro e julho, né? E é um caminho, né? E precisa ter alguma noção, precisa ter algum conhecimento prévio, né? Não. É assim, existe seleção para alguns níveis. Se você vai fazer seleção para o terceiro nível, por exemplo, então você já precisa ter. Para o primeiro nível, que é a iniciação, é só feito uma triagem, assim, para ver o interesse, né? Porque até então, antes da triagem, eu fui diretor do departamento lá da secretaria e eu via o que acontecia. Chegava a mãe com a criança, né, que é isso que a gente está falando. Ela vai fazer balé. Mas balé já acabou a inscrição. Tem para música? Não, música também não tem. O que tem? Tem vaga para teatro. Então escreve ali no teatro. Ele queria que ela fizesse qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas às vezes a criança entrava para fazer teatro e falava, o que é isso? Eu não quero fazer esse negócio. Ou ia lá para música, chegava lá, queria fazer dança, né? Não era a música que ele queria. Então essa triagem é para fazer achar um perfil já, né, da criança, né? Muito importante. Direcionar, né? Muito importante. Olha, nós estamos caminhando aí para o final do nosso bate-papo. Leonardo, fica à vontade para fazer mais uma pergunta. Eu também quero depois, Claro. né, que para a gente encerrar, as suas considerações finais, inclusive deixar um recado também para todos que estão nos acompanhando, né? Qual dica que você deixa para quem quiser seguir esse caminho, inclusive, que não é fácil, Sim, né? Mas é transformador. sim, com certeza. Sivaldo, você passou por sala de aula, palcos de teatro, enfim, tem uma experiência vasta aí com arte. O que é mais desafiador na arte? Qual dessas vivências, dessas experiências foram mais desafiadoras para você?
Olha, para mim, particularmente, eu comecei muito cedo a trabalhar com aulas, né? Eu comecei é, muito cedo da aula. Então, foi um desafio mesmo, foi achar é, como trabalhar isso, porque se você pega assim, você ao mesmo tempo que você tem que corrigir, você tem que disciplinar, mas você também tem que motivar essas pessoas. Então você tem que trabalhar essas três coisas, né? Em vários níveis de idades, né? Então esse foi um desafio de como hoje você trabalha essa coisa de disciplina, parte técnica, parte artística e ao mesmo tempo incentivar, né? Então foi um desafio. E outro é continuar assim com a arte, né? Sendo fiel a ela, mantendo os critérios que você acredita, sabe? Manter isso. Isso não é fácil. Sabe? E em meio a tanta tecnologia, né? Tanta coisa virtual, qual que é o seu desejo? Como que você enxerga o futuro da arte? Principalmente das artes presenciais. E já até para pegar o gancho também, deixa sua mensagem aí para gente, para todos que nos acompanham. Ah, tá bom. Olha, a gente passou um período só assim para pensar isso, que foi a pandemia. Sim. Na pandemia houve uma mudança em relação à arte. Nós começamos a fazer aula online, espetáculo online, houve uma mudança no conceito que a gente foi obrigado, né? Não porque quis, mas obrigado a mudar. E a gente viu que dessa experiência ficou algumas coisas, foi interessante. Outras coisas, não, tem que voltar a ser presencial. O público quer aplaudir ao vivo, não quer, sabe, assistir lá na TV e bater palma, não tem. Então ficou, eu acho que assim, a arte presencial, ela não vai mudar. Pode ter toda a tecnologia do mundo, sabe, que ela vai continuar. Desde quando o público chegava no teatro de charrete, sabe, de carruagens, né? Que é a história do terceiro sinal do teatro. Uhum. Sabe como que... Por que existem os três sinais do teatro? Conta pra gente. Nessa época, então, os teatros, todo mundo chegava de carruagens, né? Lá no teatro. E aí o rei, né? Chegava com a carruagem, então dava o primeiro sinal, que era dizer, o rei chegou no lugar. Aí, no segundo sinal, o rei já está acomodado no seu camarote. E o terceiro sinal, o rei autorizou o espetáculo começar. Então a ideia... E isso vem até hoje. Até hoje, todos os teatros têm os três sinais. Então, virou uma coisa cultural. Muito cultural, bacana. né? Olha... Então, algumas coisas que eu digo, não vai mudar. Né? Por mais que tenha tecnologia, os três sinais continuam, né? O aplauso do público, a emoção do artista, né? Ao vivo. A sensação é outra, né? Você sente outro tipo de energia. Né? Olha, esse papo tá muito gostoso, né? Tanto é, Léo, que eu tô aqui com a sensação de muitas perguntas ainda que eu quero fazer. Eu acredito que você também. Sim, sim. Mas nós vamos encerrar aqui e vamos deixar claro um convite. Olha, não desistam dos sonhos, sabe? Principalmente os jovens hoje. Não desistam dos sonhos. Não é fácil viver de arte, de dança, de música, teatro, arte plástica, de circo, né? Não é fácil. Mas não desistam dos sonhos, que vale a pena, né? É muito difícil depois você chegar numa determinada idade e falar, nossa, eu não era nada disso que eu queria ter feito. Meu sonho era ser bailarino. Imagina se eu tivesse trabalhado num banco até hoje, né? Eu ia ter essa sensação, sabe? Falar, vale a pena. Não, então não desista dos sonhos. Vale a pena brigar e continuar. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Sival. Fica desde já o próximo convite para você retornar aqui, para a gente continuar, né, com esse bate-papo aí, que temos ainda muitas perguntas. Com certeza, as portas estão sempre abertas aqui. Obrigado. Obrigada também por você compartilhar aqui. E eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, Mara.
Obrigada. E a você, claro, nosso muito obrigado pela companhia, você que ficou conosco até aqui nesse final, né? E claro, nós vamos deixando aqui o nosso forte abraço, nós conversamos com o Sivaldo Camargo, que trouxe para a gente aqui, né, um momento cultural enriquecedor, que a arte, ela realmente deve continuar e deve permanecer no coração de todos, e que vocês também possam ter um olhar diferenciado e praticar, assim como os exemplos que foram trazidos aqui, né? Para você, claro que a gente vai deixar aqui sempre, né, o convite para continuar nos acompanhando, para ver outros assuntos, mas por hoje nós vamos encerrando por aqui, deixando o nosso abraço carinhoso. Até mais, até o nosso próximo encontro. Até a Tchau, tchau. próxima. Tchau, tchau.